Salve, galera! Aqui é o Teacher Pita. Esta é a aula de inglês. Esta é a Med School. Hoje, sexta-feira, dia 10 de outubro. É quase dia da criança. E hoje eu vim aqui para dar mais uma aula de inglês para vocês. Hoje eu tenho dois objetivos. Devo trabalhar com vocês, então, gramática, fazer uma revisão de assuntos importantes de gramática que podem cair em provas por aí, né? E depois fazer uma aula de leitura com vocês. Espero que o tempo role, espero que eu consiga fazer tudo isso. Se não, eu faço uma segunda parte mais adiante, ok? Vamos então ao nosso material de hoje. Lembrando que a gente tem um e-board, tá? E se você quiser acesso ao e-board, onde eu tomo nota das nossas informações, né? Anoto tudinho que eu falo para vocês aqui, que eu escreveria num quadro. E se você quiser ter acesso a isso, é só me passar o seu e-mail lá no nosso grupo de WhatsApp e eu te dou acesso para você poder ver todas as minhas anotações. Mas claro, se você está vendo essa aula no futuro, você pode dar um pause e aí você pode também anotar estas coisas. Vamos compartilhar a tela, filhos e filhas. Sharing screen. Então tá, beleza, já tá no nosso grupo de WhatsApp esse material, tá? Ele chama October 10th Part 1, tá? Assim que eu terminar a Part 1, eu vou para Part 2, ok? Então vamos lá, olha só. Então eu separei uma sequência de exercícios, uma bateria de exercícios sobre tempo verbal, tá? Por quê? Porque não tem como fazer texto sem ter tempo verbal, né? E pode ser um jeito legal de eu revisar alguns tempos verbais que você precisa saber, que talvez você não lembre, ou que talvez você não saiba, e eu tenho a oportunidade de ensinar para vocês aqui. Então vamos começar com a sentence number 1. Last year, Sport Clube Internacional, verbo vencer, verbo ganhar, o campeonato do estado. Faz tempo, né? Ficou um tempão sem a gente ganhar isso. Ganhamos nesse ano. E você olha as opções, tá? E tem o verbo win, que é o verbo ganhar. Win it, eu já aviso para vocês que essa palavra não existe nesse contexto, né? Was won é possível, mas não nesse contexto. Foi vencido, né? Podia ser o campeonato foi vencido pelo Inter, mas was won não dá, tá? Então, A, C ou E até são possíveis porque as palavras existem, tá? Mas aí eu olho assim, ó, last year. Last year não deixa ser presente simples, não pode ser o win, tá? E aí eu fico entre C e D. Qual a diferença entre elas e o que a gente tem para falar ali, tá? Então, vamos lá. A letra C é passado simples. Passado simples é um tempo, um momento, uma ação que aconteceu, terminou, e eu sei quando foi, tá claro na linha de tempo. Okay? Enquanto has won, letra C de Canadá, letra E de Equador, desculpa, é uma ação que começou no passado e é verdade até agora, ou aconteceu no passado, mas eu não quero citar quando. Presente perfeito. Por isso a resposta certa para essa é letra C de Canadá. No ano passado, o Inter ganhou o campeonato estadual. Na verdade, no ano passado, o Inter, né, lost o campeonato estadual. Mas esse ano, vencemos. Número 2, Ginny ou Jenny, né? Espaço em branco, as chaves dela. Você pausa o vídeo agora, tá? Responde e dá um play. Vai lá. Então, como Jenny é o sujeito e Jenny é she, não pode ser have. Não pode ser have. Ok? Como tá na cara que tem que ter has, ou seja, a gente está falando de presente perfeito. Presente perfeito é have ou has, mas participe passado tem uma aula sobre isso, tá? Tem uma aula falando sobre presente perfeito. Lembrando, hoje a gente está fazendo revisão, mas tem uma aula de presente perfeito, é só buscar nos nossos arquivos. Se você não viu essa aula, se você não sabe, não sacou essa aula, volta lá, assiste, depois vem para cá. Mas se você quiser assistir o resto da minha explicação, talvez você não precise voltar para a aula para entender, tá? Mas tem uma aula só sobre isso. Então, a Jenny has. Então, a gente já sabe que é has. Depois de have ou has, eu sempre uso o verbo no particípio. Eu sempre vou usar terceira coluna, tá? Então, o presente é lose, assim, com um O apenas. Existe uma outra palavra lose com dois Os. Não é o caso aqui. O passado é lost, o particípio é lost, perdeu, perdido, tá? Então, não pode ser has mais um verbo no presente, tem que ser has ou have mais um verbo no particípio. Então, poderia ser lost
ou lost, as duas estão certas, tá? Para clarear a vida de vocês, tá? Eu vou só dizer que agora a gente está entre B de Brasil e D de Dinamarca, tá? Na letra D de Brasil, eu tenho ela perdeu as chaves deles. E na letra D de Dinamarca, eu tenho ela perdeu as chaves dela. As duas frases estão gramaticalmente corretas. Então, eu preciso lembrar para vocês que não é porque começou com Joãozinho que tem que ser his. Por exemplo, o Joãozinho saiu com his dog, saiu com o cachorro dele. Mas de repente ele estava fazendo um favor para a avó dele e saiu com her dog, o cachorro da avó dele. Depende do contexto, tá? Eu vejo uma questão assim caindo na URGS, tá? Vejo uma questão assim, facilmente, uma questão envolvendo possessivos assim na URGS. Então, gente, ó, pode ser there, eu sei, a gente aprendeu a dizer que quando é she, é her, e tá tudo certo se você marcou letra D, tá? Mas poderia ser também B de Brasil, ela perdeu a chave deles. Teacher, por que não pode ser lost simplesmente, tá? Não pode ser lost, porque eu não sei quando aconteceu. Não está claro no texto quando aconteceu. No contexto que eu tenho aqui, não diz quando. E como eu não sei quando, presente perfeito. Agora, olha na número 1. Na número 1 diz quando? Ano passado. Por isso o verbo está no passado, one. Sacou? É só por isso. Ok? Se você ainda está em dúvida, vale a pena revisitar a nossa aula de presente perfeito, que foi dada ainda neste ano de 2025. Vamos para a próxima. Lembrando, dá um pause, responde a questão e eu explico depois. He's very strong. He, levantar pesos, tá? O verbo é lift, levantar, né? Pesos por 15 anos, tá? Então, assim, ó, ele é muito forte, né? Então, ele levantou, não dá, né? Porque eu não sei quando foi. Ah, ele levantou pesos ano passado, ele levantou pesos essa semana, ele levantou peso mês passado, aí seria a letra B de Brasil. Ah, então não dá. Left não dá, porque left é o verbo partir, deixar ou a palavra esquerda. Então não dá para ser, tá? Has lift não dá, porque lift está no presente. Lembrando, quando usa have ou has, usa a terceira coluna do verbo, né? O particípio do verbo, então não pode ser. Tá? Então, com qual resposta eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com a de América. Por quê? Porque é uma ação que começou no passado e ela foi contínua ao longo de 15 anos. Ele tem estado levantando peso, em português ficar, ele está levantando peso há 15 anos, ele levanta peso há 15 anos, tá? A de América. Questão de número 3. Dá um pause. Liberdade de imprensa é uma coisa que alguns países, tá? Eu acho que não tem esse ponto aqui, tá, gente? Eu acho que é só uma linha. Que alguns países, então se é países, plural, não pode ser has, tá? Letra D tá fora. Né? Não pode ser B de Brasil, que é has. Letra B tá fora, tá? Sacou? Então, um jeito legal de responder esse tipo de pergunta sobre tempo verbal é saber se é plural ou singular, se é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, né? No caso do have ou do has é clássico, né? Has é para he, she ou it. E have para as outras pessoas, tá? Bom, aí vem o próximo movimento, né? Depois do have ou do has, o próximo verbo está no particípio. Então, deixa eu só. Essa tá fora, essa tá fora. Estou clareando aqui a vida de vocês, tá? Been pode, mas being não pode. Então, essa também tá fora, tá? Então, agora eu só tenho duas opções. Ou letra A de América, ok? Ou letra C de Canadá. Se você não marcou nenhuma dessas, dá um pause e tenta responder. Então, liberdade de imprensa é alguma coisa que alguns países não têm respeitado, não respeitando, tá? Essa estrutura é uma estrutura possível em inglês, não nessa frase, tá? Mas ela é possível em outro contexto, em outra frase, tá? Então, letra A de América na questão de número 4. Número 5, vai lá, dá um pause e responde a questão.
A primeira pergunta é Where have you been? Essa é uma ótima pergunta, assim, que ela quer dizer, por onde você anda? Onde você tem estado? Cadê você? Sumido, né? Where have you been? E a resposta é Where have you been? Né? Onde é que você estava? Né? I, verbo esperar, por você, mó tempão. Tô esperando você por um tempão, né? Então vamos lá. Letra A de América. I have been waiting. Eu tenho estado esperando, eu tô esperando você há um tempão. Have mais ing não pode, né? I mais apóstrofo S não dá. Have mais ing não pode. Have mais ing não pode. A de América na questão de número 5. Questão de número 6. A melhor versão inglesa para a pergunta: sua avó ficou grisalha aos 35 anos de idade? Sua avó ficou grisalha aos 35 anos de idade? Pergunta. Ok? Só. Eu sei quando aconteceu a ação, está definido no tempo, quando ela tinha 35, tá? Então não pode ser has. Ok? E aí, pode ser tanto sua avó, a avó dela. Só um instantinho. Cadê? Aqui. Sorry, era o Google Meet mandando sinais. Ok. Então, sua avó, her grandmother, a avó dela, ou sua avó, your grandmother, porque se você olhar na pergunta, a pergunta é sua avó. Lembrando que essa é uma bela pegadinha em inglês, tá? Porque muita gente acha que quando é sua, é your. Eu quero lembrar vocês, tem uma aula sobre isso. Na verdade, tem duas. Tem duas aulas de pronome sobre isso. Procura a aula de adjetivo possessivo e de pronome possessivo, tá? Exatamente, eu digo exatamente isso. Atenção. Sua é de muita gente. Então eu posso dizer, você saiu com sua avó, ele saiu com sua avó e já ficou dúbio. Se é com a avó dele ou com a avó de você. Pode dizer, ela saiu com sua avó, pode ser a avó de você, a avó dela, a avó dele. Pode dizer, eles saíram com sua avó, pode dizer que eles saíram com... Então, sua é muito amplo. Mas é por isso que o organizador da prova escolheu a palavra sua, né? Porque se fosse... tem uma mosca aqui. Se fosse tua, aí seria your. Se fosse dela, seria her. Você mete comigo. Se fosse dele, seria his, tá? E é isso aí. Então vamos lá para o texto. Ok. Então, ou é letra C, did her, ou é letra D, did your. Se sou eu organizando essa prova, eu sei que a pegadinha é no your, tá? Então, ó, tem um your aqui, tem um your aqui. Essas duas opções estão aqui para chamar a atenção da pessoa que vai marcar a prova. Você vai dizer, your é sua, né? E as pessoas vão marcar uma das duas e estarão erradas, tá? A gente já sabe que essa tá errada, que a gente já eliminou, né? Agora, por que que a D tá errada também? Tá errada também porque usou did, e quando eu uso did, o verbo não pode estar no passado. Temos uma aula sobre isso. A aula de passado simples, tá? Então a frase é did her grandmother get gray? A avó dela, ou sua, em alguns contextos em português. Ok? Vamos para a próxima. Numa das sentenças abaixo, o ou os advérbios não estão corretamente inseridos. É de questão da URGS. Meu Deus. Dá um pause. Responde para mim. Eu quero que está incorreta, tá? Então, he hasn't met me yet, tá? Check, certinha. It was rather cold yesterday, certinha. Gary always is... Oh, não. O verbo to be está na frente. Gary is always dreaming. C de Canadá. We hardly work. Correto. I'll travel by car. Perfeito. Ok? C de Canadá. Dá um pause. Agora que você já respondeu a questão. That old man to Canada in 1982. Eu sei quando aconteceu a ação.
fly é presente. Has flown poderia, porque é aquele homem velho, has está correto, mas o tempo verbal não está correto, porque eu sei quando aconteceu a ação. Have está incorreto, porque man é he, né? Então não pode usar have. Flies estaria correto, porque homem combina com flies. Months é passado, vou colocar um ponto, um asterisco aqui. Flew é a resposta certa, né? E 32 is flying, eu vou colocar um pontinho aqui. A resposta certa é 32, desculpa, é 16, tá? Flew, perfeito, tá? Mas eu vou contar para vocês que dependendo do contexto, poderia ser 8 e 32 também, tá? Mas é que eu não tenho contexto aqui, então eu não posso marcar 8 e 32. Quando a gente está... a gente pode usar o presente simples ou contínuo para falar sobre uma ação que aconteceu no passado, tá? A gente chama isso de passado ou presente histórico, tá? Eu uso essa estratégia, historiadores usam essa estratégia, né, para aproximar quem está vendo ou lendo ou ouvindo a história, né, do fato histórico em si. Então, por exemplo, em 1700 e Guaraná com rolha, Napoleão invade tal lugar, né? E em setembro daquele ano, Napoleão está marchando para tal lugar. Então, a gente pode usar o presente em inglês para falar do passado, assim como em português. Tá? Então, poderia ser em 1998, 1982, aquele velho homem está voando, voa para o Canadá para encontrar a sua amada. Não sei, tá? Poderia ser? Poderia. Não tenho contexto para marcar ela, tá? É a mesma coisa para 32, por isso eu fico só com a 16. Então, se no exercício você marcou 8 e 32, agora você sabe por quê. Questão do ITA. Dá um pause. Sarah, verbo assistir, participar das aulas ultimamente, né? E aí, eu tenho um tag question aqui, que é a pista, ó. Hashtag. Tem essa vírgula aqui, tá? E quando eu tenho essa vírgula, né? E depois eu tenho um verbo auxiliar mais um sujeito, é uma coisa que a gente chama de question tag, tá? Então, eu quero trabalhar um pouquinho disso com vocês. Deixa eu abrir o e-board. Acho que vale a pena a gente gastar um tempinho falando sobre isso. Vamos lá para o nosso e-board. Ok. Então, para saber onde estão essas anotações, você vai aqui ó, em October 10th, né? Pode dar uma busca na nosso e-board e você vai encontrar essa informação. Vamos para a gramática, né? Assim. Esse dia a gente fez verb tense review, tá? Então, gramática, a gente vai falar das tags, tá? O que é o tag? O tag é aquela confirmação que a gente faz no final de uma frase afirmativa ou negativa para soar como pergunta, tá? Tipo, você estudou, vírgula, não estudou? Ou você não convidou aquele seu cunhado, vírgula, convidou? Tá? É disso que eu vou falar com vocês. Hoje em dia a gente não fala mais isso, a gente diz né. Você estudou, né? Ou você estudou, certo? Ou você não convidou seu cunhado, né? Ou você não convidou seu cunhado, certo? Tá? Então é disso que eu tô falando em inglês. Ele é formado da seguinte forma, ó. Se é formado da seguinte forma, é bom, né? A fórmula dele é um auxiliar mais um pronome pessoal, pro caso reto. Um pronome pro subject. Tá? É sempre assim, tá? É sempre assim. Um auxiliar e um sujeito. Então, vai ser assim, ou vai ser are you, por exemplo, ou aren't you. Vai ser is she, ou vai ser isn't she. Ou vai ser will you, ou vai ser, por exemplo, won't you, tá? Então vou dar, é isso que eu quero dizer quando eu falo da fórmula, tá? Um auxiliar, um are, um is, um will, um do, um does, um auxiliar, um have, um has, né? Mais um sujeitinho. Esses aqui são só alguns exemplos, tá? Então, por exemplo,
You are my new teacher. Eu fiz you aqui. You are my new teacher. Quem é o verbo auxiliar? Olha, o verbo auxiliar é aquele to be ali. Então, você vai pegar o to be e vai fazer assim, ó. Are, e vai fazer ele no oposto. Ou seja, se ele é afirmativo, ele vira negativo. E aí pega o you e coloca aqui no final. You are my new teacher, aren't you? Você é meu novo professor, minha nova professora, não é? Posso fazer o contrário. You aren't my new teacher, vírgula, are you? Sacou? Você não é meu novo professor, minha nova professora. É disso que eu tô falando, tá, galera? Então pode ser tanto are you, aren't you, quanto are you, tá? Mas com o verbo to be é fácil. Quero ver fazer sem o verbo to be. Então vai lá a frase, ó. You live in Brazil, vírgula. Tá? Essa frase é afirmativa. Então, quem é o meu auxiliar? O meu auxiliar do presente, olha para a frase, olha para o verbo está no presente. O auxiliar é do, né? Porque eu vou perguntar, do you live? Certo? O auxiliar é do. Ou seja, a frase é afirmativa, então agora eu coloco um don't. E aí coloco o sujeito, don't you? Tu mora no Brasil? Não mora? Posso fazer o contrário. Posso fazer assim, ó. You don't live in BR. E aí, como aquele tá don't, eu coloco do you? Mora? Ok? Só mais um exemplo ali. Deixa eu só pegar o exemplo da frase. Isso aí. Porque a frase termina com has she, tá? Então vamos lá. She has finished the show. Ela assistiu, ela terminou o show, terminou a série, right? Pega o has, põe na negativa, hasn't, e aí põe o sujeito, she. Hasn't she? E esse she podia ser a Ana, tá? Vai ser sempre she lá no final. Nunca é nome de gente, tá? Sempre é pronome, hasn't she. E a outra frase que é parecida com essa poderia ser assim, ó. Ups. Anna hasn't finished the show. Has she? Tá? Então, na regra, assim, ó, bem fácil. Pega o verbo auxiliar, né, e coloca ele na forma oposta. Agora, onde é que tá as formas esquisitas? Onde é que tá as exceções? Onde é que tá as pegadinhas, Pita? Me conta, né? Eu vou te contar sim, velhinho. Vem comigo. Olha só. I am a student. Vírgula. O que eu coloco ali? Letra A. Is I? Não tem isso. Letra B. Amn't I? Não existe amn't. Resposta certa, letra C de Canadá. Aren't I? Ou seja, quando a frase for com I am afirmativo, né, a forma correta é C de Canadá. Aren't I? Porque não tem amn't e is não cabe, tá? Joia, vamos para a próxima. Uma outra forma que é bem comum de cair é assim, ó. Let's go to the mall. Quem assistiu How I Met Your Mother sabe do que eu tô falando. Let's go to the mall. Né? Sempre que começar com let's, a gente vai fazer shall we? Ok? Sempre que começar com let's qualquer coisa, tá? A gente vai dizer shall we? Open the door. Oh, tá gritando, professor, aqui, ó, tá brabo. Open the door. Essa frase é uma ordem, né? Modo imperativo, tá? Duas opções. Opção A, will you? Correta. Opção B, would you? Correta também. Qual a diferença entre eles? É que o would é mais polido, o will dá a impressão que eu tenho uma relação de poder e eu sou superior a outra pessoa. Tá? Então, uma pode ser, abre a porta, William! Sabe? Vai lá, ligeiro! Diz que eu perco a paciência.
E a outra letra B pode dizer, abre a porta, se não for incomodar. Pode fazer isso, por favor? Tá? Então, essa é a diferença, e essas são as formas esquisitas, essas são as formas diferentes, essas são as formas, são exceções que me vêm à cabeça agora, que eu acho que pode ser interessante para quando cair em alguma prova, né? É um bom tema de prova, hein? Eu acho que a galera estiver inspirada pode fazer essa pergunta aí. Vejo o PF cobrando isso, vejo o URGS cobrando isso, acho que é um assunto bem bacana para essas universidades cobrarem de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, responde a pergunta enquanto eu tomo um pouco d'água. A pista é has she. Então, o has é afirmativo. Então, não pode ser didn't, não pode ser had, não pode ser have, não pode ser doesn't, ser de Canadá. Pronto, respondida a questão. Sei que vocês entenderam. É isso aí. Número 10, dá um pause, responde, e eu já começo a explicar. Ele, verbo escrever poemas desde que ele era um adolescente. Então, ó, aquele sims já me diz que não pode ser letra A. Ele escreve. Não pode. Tá? Porque ele escreve poemas nos dias de hoje. Ele escreve poemas todas as sextas-feiras. Mas desde que ele era criança não pode ser presente. Tá? Wrote it não existe. Tá? E aí, eu tenho uma opção que diz que pode ser B ou D. Vamos ler a letra B. He has written. He, terceira pessoa, has. Funciona. O verbo to write, né? É assim, ó. To write, presente, wrote, passado, written, particípio. Eu disse para vocês algumas questões atrás que quando usa have ou has, o verbo está no particípio, terceira coluna, né? Written, beleza, a letra B está correta. Vamos para a letra C. Letra D, desculpa. He has, beleza, been, particípio. Como assim particípio? O verbo é to be. O passado é was ou were. E o particípio passado é been. Beleza. Quando tem have ou has, e se for uma forma de verbo to be, pode ser been. E quando tem verbo to be, uma das possibilidades, tem duas, uma das possibilidades do verbo é o verbo ter ing, né? Então as duas estão corretas. Ele tem escrito, ele tem estado escrevendo poemas desde que ele era um adolescente. Por isso a gente fica com letra E de escola. Excelente, bonita. Opa, agora bonita a questão. Questão de número 11, vai ficar na tela assim mesmo. Vai lá. Meu amigo, minha amiga, verbo ver, a voz dela. Ah, então pode ser minha amiga, né? Desde o Natal. Tem o sims, não pode ser passado. Amigo, amiga, terceira pessoa não pode ser haven't. Were seen não é possível nesse caso. Doesn't, mas sim, não pode. Letra C de Canadá. Olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa bacana. Isso é muito massa. Questão de número 12. Vamos lá, que é nosso desafio. Nossa bateria tem 19 questões. Vamos lá. Responde a questão. Aliás, dá um pause, responde a questão e eu já explico. Before my father, tarará, ele, tarará, muitas histórias engraçadas. E aí é o verbo partir, ir embora, tá? Pode ser pegar as coisas e ir, né? Pegar o carro e ir, pegar um ônibus e ir, ou pode ser partir desse mundo, tá? Pode ser qualquer uma das duas. Né? E aqui é o verbo dizer piadas, contar piadas. Então, antes do meu pai ir embora, partir, ele contou, né, muitas histórias engraçadas, tá? Então, o que aconteceu primeiro? Ele foi embora ou ele contou histórias? Ele contou histórias, né? Então, gente, em inglês, quando eu tenho duas ações, ir embora, contar histórias, e ambas ações estão no passado, aquela que aconteceu antes recebe um had, tá? Então, a resposta certa já está aqui, ó. Tá? Então, antes do meu pai went away, né? Aconteceu já no passado, ele foi embora. Ele tinha contado, ou se você quiser usar um português mais rebuscado, talvez você queira dizer, ele contara piadas
engraçadas. Ele contará histórias jocosas. Coisa linda. Marque com X a alternativa que possuem perguntas e respostas gramaticalmente corretas. Essa eu faço primeiro, tá? E depois eu mostro para vocês as outras, tá? Número 1. I can't understand why Peter is late to work almost every day. He wouldn't be if he got up 1 hour earlier. Oh. Eu não entendo porque o Peter está atrasado para o trabalho quase que todos os dias. Ele não estaria se ele levantasse 1 hora mais cedo. Check. Essa é muito boa. Ok? Agora sim, eu coloco para vocês as outras, tá? A segunda tem que ser a resposta para a primeira ou a continuação da conversa. Dá um pause. 2. Susan can't find his jacket. Cara, né? Dava, né? A Susan não consegue encontrar a jaqueta dele, né? Do filho da Susan, do irmão da Susan, do marido, namorado da Susan, do pai da Susan. Poderia ser, eu sei, a gente tá inclinado a ter um her. Então, assim, eu vou dizer, isso aqui errado não tá, né? Só que a resposta, is this pink one of his? Né? Is this pink one his? Tá? Então, essa a gente não vai ficar. Número 4. Michael traveled all the way from New York this morning. Michael viajou lá de Nova York até aqui essa manhã, né? What time did he arrive here? Que horas ele chegou aqui? Certo, perfeito. Porque eu sei quando foi a ação. Foi essa manhã. Por isso, did cabe. Has Bruce finished writing that email? O Bruce terminou de escrever aquele e-mail, né? No, and he should finish 1 hour ago. What? Ele terminou? Não. E ele deveria terminar, né? She should have finished, né? Should e finished não rola juntos, então 16, não. 32. Where was Robert all day? He was at the library. Certo, beleza. Ele estava na biblioteca. 14, responde, dá um pause, responde. 2000 anos atrás, o latim, verbo ser, a língua que as pessoas falavam na Itália. Eu sei quando aconteceu, é 2000 anos, né? No passado. Então não pode ser had, porque não tem outra ação, não pode ser has, porque não é presente perfeito, tá? Latim é terceira pessoa, he, she ou it, não pode ser were, tá? Então agora eu tenho duas opções e as duas têm was, né? Então ambas parecem boas, mas a segunda tem been, estava sendo. Há 2000 anos, latim estava sendo a língua que as pessoas... Não, né? Há 2000 anos, latim foi ou era a língua que as pessoas mais falavam, que as pessoas falavam na Itália. Questão 15, mais uma de presente perfeito, por favor. Responde. O Paul, verbo terminar metade do trabalho, quando eles, verbo entrar. Tá? Então, eu imagino que sejam duas ações no passado, ó, terminar, e verbo entrar, tá? Então, uma ação terminou antes. Pode ser Paul tinha terminado, ou Paul terminou quando eles tinham entrado. Eu vou testar a primeira. O Paul tinha terminado metade quando eles entraram. Se for tinha, had finished. Ou A ou C ou E, tá? Não pode ser finished e came porque as duas aconteceram ao mesmo tempo, né? Não pode ser has finished porque não tem efeito no presente, né? Então tá fora também, tá? Então confirmou, as opções todas estão me apontando para que ele tinha ou ele terminara metade do trabalho quando as pessoas entraram. Então a primeira tem had, a segunda não pode ter had, a segunda é passado simples, quando eles chegaram, quando eles entraram. E de escola na questão de número 15. 16. Dá um pause e responde. Quando eu encontrei o John, ó, a primeira ação, tá no passado. A próxima ação é uma ação que aconteceu antes. Ele já tinha tomado o café da manhã, né? He had already had. Ele já tinha tido ou tomado o seu café da manhã
B de Brasil nessa opção. Tá? Has não dá porque não tem efeito no presente. Have não pode, porque é he. Had até poderia ser, mas quando usa have ou had, o próximo verbo tem que estar no particípio. Né? Então não pode ser have. Quando usa have ou had, o próximo verbo tem que estar no particípio. Logo não pode ser has. E é por isso que a resposta é B, de Brasil. Mackenzie. Vai lá. Bom, então a pergunta vem com um ever, né? Pode ser have you ever, mas pode ser did you ever, pode ser do you ever, tá? Qualquer uma das opções cabe até aqui, tá? Então, eu sei que a maior parte de nós só viu have you ever seen the rain, come in, né? Mas pode ser did you ever, do you ever, essas opções são possíveis, tá? Então eu vou deixar. Tá, agora eu vou procurar pelos verbos, tá? Quando usa do, ou did, ou have, tem um critério para o verbo, né? E quando usa will, também tem um critério para o verbo, tá? Então agora a gente tem que tomar cuidado sobre que verbo é esse que a gente está olhando, porque tem uma pegadinha, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só colocar na tela. Imagem. Tá? O verbo em questão aqui não é o verbo ver, como muita gente pode pensar. Vou colocar na tela, tá? O verbo tá lá na tela agora. É o verbo to sew. Sew. Okay? E esse verbo é o verbo costurar. Eu vou colocar essa imagem para você lembrar, tá? Para você lembrar desse verbo, tá? Agora, ok? Tá, lembrou do verbo? Vamos voltar lá para nossa. Sew. É o verbo costurar. Então, essa questão não é sobre o verbo ver alguma coisa. É sobre o verbo costurar. Vamos voltar para a questão. Okay? Então, como é que é a conjugação desse verbo em inglês? Tá? A conjugação desse verbo em inglês é assim. Deixa eu só... cadê a nossa anotação? Ah, tá aqui. Desculpa, vou botar no e-board, que eu acho que é mais negócio. Que a gente anota e não perde as informações. Só um instantinho, vamos mudar a tela para o e-board. Aqui. Subindo um pouquinho. Churururu. Aqui. To, sew. Tá? Então, esse é o verbo costurar, tá? O passado desse verbo é muito louco. Porque o passado desse verbo ele regular. Sewed. Tá? Sewed. Okay? Então, o passado dele é ele no regular. Tá? E o particípio passado... E o particípio passado é soon. Ok? Então, ele é um verbo meio diferentão. Tá? Ele é um verbo meio esquisitão. Ok? Então, agora com essa informação, vamos lá para a nossa questão. Share something different. Window. Então, com a informação que agora você tem nas mãos, fica mais fácil da gente responder a questão, né? Então, vamos lá. Have, beleza, anda com soon. Joia. Mas have não anda com só. Não dá. Esse é o verbo ver, aliás, tá? Did anda com su. Então pode. Mas did não anda com só. Não pode. Do, porque o verbo está no presente, na presença de did, o verbo volta para o presente. E do anda com so. Então, pode. Então, se fosse só sobre esse pedacinho aqui, tá? Qualquer uma dessas três, A, B ou C, poderia. Ó. Então, have you ever, alguma vez você já costurou um vestido? Né? Ou did you ever, você costurou um vestido?
né? Você já costurou? Ou letra D, do you sew? Você costura vestidos? Você, do you ever, né? Então dá para ser, tá? Eu sei que você já sabe a resposta. Legal. Aí a resposta é yes, eu, o quê? Vestido, last month. Ah, mês passado. Se é mês passado, verbo no passado. Se é mês passado, a de América. Verbo no passado. Usei a forma past tense do verbo. Ok? Ibero, questão de número 18. Vai lá. Você já respondeu a questão, você pausou, já respondeu a questão, vamos lá. You look tired, você parece cansado. Sim, eu estou trabalhando sem parar. Olha, se fosse aqui, eu estou trabalhando, poderia ser, mas o problema é que é all day. Provavelmente essa frase foi feita no final da tarde ou de noite, né? Então não dá para ser I am, não dá para ser I work, porque a ação parece que está acontecendo agora. I will work, já estou cansado porque vou trabalhar. Não, I will have work, eu teria, não, já estou cansado. Letra C de Canadá. I have been working, eu tenho trabalhado non-stop, sem parar, o dia inteiro. Ok? E, finalmente, questão de número 19, indica a sentença correta. Dá um pause, eu bebo um pouco d'água. I have lived in this neighborhood since a child. Ah, tava indo bem. Né? Mas não é desde uma criança, é desde a infância. Essa tá fora. I've been lived, eu fui morado. Não. I have been living. Opa, tenho estado morando, tô morando nestas bandas since childhood. Ó, oh, parece boa. Eu moro, beleza, nesse lugar, beleza, desde que eu era criança. Em português tá linda essa frase, mas não é, não dá para dizer eu moro, tem que ser I have been ou I have lived. Eu presente não dá. Eu estou morando, beleza, nessa vizinhança, beleza, há muito tempo, lindo, em português. Mas não é português, não pode ser I am fazendo uma ação por muito tempo, né? Então a resposta certa é a letra C de Canadá. É isso aí, filhos e filhas, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham curtido este nosso encontro, tá? Qualquer dúvida, pergunta, questão, por favor, façam-lhes. No encontro seguinte, eu faço a parte 2 dessa aula, que é a parte de leitura. Um grande abraço, um bom fim de semana para você que assistiu isso na sexta-feira, uma boa semana, um bom dia para você que vê isso também no dia, e até a próxima. Bye, bye.